Bem, boa tarde a todos, né, e a todas. Acho que é importante esses espaços, esses encontros no Movimento dos Trabalhadores, porque é um momento que a gente tem para refletir sobre os problemas que nós passamos enquanto classe trabalhadora, mas principalmente também da gente pensar coletivamente quais as saídas nós podemos embaralhar, né, e principalmente como nós podemos intervir para buscar um rumo que nos ajude a superar os problemas, né, os desafios que estão diante de nós. A outra questão, fiquei pensando um pouco, né, o tema análise de conjuntura e saídas para a classe trabalhadora, né. De certa forma, eu acho que eu queria fazer uma primeira observação, focar um pouco na questão da saída, porque eu acho que nós partimos de pressupostos importantes, que é a crise, os ataques generalizados, né, no mundo inteiro, etc., né. Mas quando a gente vai discutir saída, a gente corre o risco de a gente ser arrogante, né, como se qualquer um de nós, do ponto de vista enquanto organização, né, enquanto movimento, ou enquanto setor ou sindicato, que a gente possa ter a mágica, né, bem, vamos por aqui, vamos por ali que vai dar certo. Eu acho que a gente precisa, então, refletir um pouco sobre isso, e eu queria colocar algumas questões de forma humilde e bem mesmo a reflexão, né, ao debate, porque também eu acho que é um pressuposto importante, que é o conjunto da classe, a mobilização da classe trabalhadora, em especial da classe operária industrial, é que pode apresentar saída, né? Historicamente, só se construiu saídas consistentes, saídas que pudessem enfrentar os problemas quando houve mobilização. Nunca saiu a partir de um gabinete, né? Nunca saiu a partir de uma escrivaninha, né? Histórica, pelo menos até onde eu conheço, né? Dentro da minha ignorância, a história não tem esse dado, né, de que basta a gente escrever que apresentou. O pressuposto fundamental, que eu acho que é onde nós precisamos apostar, é como que nós, militantes, organizações do movimento social, pode contribuir para que a classe trabalhadora desenvolva a consciência e ela, enquanto sujeito político e social, possa oferecer as condições para a mudança, né? Então, eu acho que eu queria colocar essa reflexão para todos nós. A outra questão, pensando nas saídas, eu acho que é uma conclusão importante assim, muitas vezes o debate fica como se o Temer fosse um cara, né, maldoso, o Lula também era bonzinho, depois ficou mal, a Dilma. Eu acho que é um debate ruim e complicado, porque não é moral, né? Não se trata de uma questão moral. E muitas vezes aí a decisão também não está na mão do político que ocupa, né, ou daquele que está ocupando o cargo de presidente. A decisão é do capital. Enquanto o poder econômico, que se transforma no poder político, no poder social, é nas esferas, né, de onde circula o capital, de onde se tem esse controle, é na Fiesp, é na Federação dos Bancos, na Federação do Comércio, é ali que onde estão as decisões políticas e econômicas. O Congresso Nacional, ele só tem essa função, esse papel, que é traduzir numa legislação, ou numa lei infraconstitucional, ou numa legislação constitucional, mas o espaço de decisão, né, de quarta-feira, por exemplo, só formalizou aquele projeto, mas toda a discussão, o debate, como vai ser, etc., o financiamento, que já começou lá no financiamento da campanha, foi decidido nos espaços empresariais. Então, os ataques, os ajustes que nós enfrentamos no mundo inteiro, ainda que ele se materialize pelos espaços políticos, ele é uma decisão do capital e uma necessidade que o capital tem de impor medidas sobre os trabalhadores, e aí evidentemente que ele conta com o Estado, porque o Estado é uma instituição de uma classe dominante, né, no caso hoje da burguesia, para impor sobre todos nós. Então, para a gente fugir um pouco, como se fosse uma discussão moral, né? Que nós enfrentamos, evidentemente, o Temer, enfrentamos a Dilma, enfrentamos o Lula, enfrentamos o FHC e vamos enfrentar os próximos. Mas eles só é a ponta do iceberg, né? Ele é onde aparece. Há um processo por baixo, que é essa relação de exploração, relação capital e trabalho, que nós precisamos intervir. Então, eu digo isso
Porque a ação política, né, ela é fundamental, não se trata de negar, muito pelo contrário, ela é onde é imediato, né, onde nós lidamos com as questões, é nessa expressão política, nessa ação política, é na luta econômica, é na luta, muitas vezes, para eleger um candidato de esquerda, é no movimento social, etc., é por saúde, é por educação, mas isso ainda não é a essência, né? Se nós não mudarmos, não lutar para mudar a estrutura social, para não mudar a estrutura econômica, as relações de aqueles que produzem não ficam com o que produz e é apropriado por um punhado, né, por uma classe burguesa, se a gente não interferir, não buscar, não alicerce, né, nessa base, nós vamos ficar uma luta eterna, como se fosse possível. Aí a gente começa a vender imagens, né? Bem, o problema da saúde e da educação é um problema de gestão. A Dilma não soube, né, não tinha gestão, não sabia gerir os recursos, etc. Não é essa a questão, né? Então a gente só fica ali na superfície. E aí é uma reflexão que eu acho que os camaradas aqui da mesa também partilham, né? É uma concepção do ponto de vista do marxismo, do ponto de vista da ruptura revolucionária nessa sociedade. Então isso acho que é um horizonte que coloca para a gente pensar a conjuntura, né? Porque isso ele tem uma influência direta, porque como é que a luta da reforma da Previdência, como é que ela vai se ligar para uma luta contra o capital, uma luta, como que ela vai ser uma ponte entre essa necessidade, a gente tenha um sistema previdenciário mínimo que possa distribuir renda, né, que ele tem essas características, mas como que ele vai nos ajudar a gente lutar pelo socialismo, ter uma luta anticapitalista, né? Então, uma outra questão queria colocar para reflexão, porque tem a ver, né, está muito ligado à questão da saída. A outra que tem a ver um pouco a saída, as possibilidades de saída ou não a partir da ação dentro do Estado, né? No nosso modo de ver, isso está completamente esgotado. Qualquer ilusão, qualquer sonho, né, de que o Estado capitalista, sob gerência, aspas, né, de uma esquerda social-democrata, né, ou mesmo de um radical, vai poder fazer algum nível de concessão. Esse período acabou, né? E aí é importante retomar assim, que não se trata de uma vontade, né, individual. As condições sobre as quais o capital vai se reproduzindo impossibilita de que nós possamos ter algum nível de conquista duradouro, como nós tivemos, por exemplo, no período do boom econômico depois da Segunda Guerra Mundial. Ali havia condições históricas específicas ou especiais, né, ou extraordinárias, que permitiu. A Segunda Guerra Mundial, ela teve um efeito para o capital, como toda guerra tem, que foi possibilitar, a partir de uma queima, né, uma destruição de riqueza, uma destruição gigantesca de vidas humanas, permitiu o capital buscar uma recuperação da sua taxa de lucro, que hoje ele não tem. Então, as concessões que houveram, que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, em especial na Europa, elas se acabaram, as condições, a base econômica, elas não existem mais. Então, eu estava lendo esses dias um material, até acho que os companheiros do PSU também publicaram no Correio Internacional, assim, todos os dados, todos os elementos que nós temos da situação econômica mundial apontam para uma possibilidade de uma nova crise. E aí nós podemos pegar aí final de 2007. Quando nós pegamos lucratividade das grandes empresas, né, das grandes corporações, ainda que nos últimos anos, a partir de 2010, de uma série de ações do Estado, né, de incentivos, etc., tem havido um pequeno crescimento, mas quando nós temos uma referência de 2007, é muito abaixo. O nível de capital, o tamanho de capital especulativo que nós temos. Hoje, o endividamento geral mundial é mais ou menos, vamos arredondar, 200 trilhões de dólares. E nós temos no mundo uma produção de riqueza de 80 trilhões. Então, às vezes, você já tem um descolamento, né, entre o que deve, o nível de especulação e o nível de produção de riqueza, já tem um descolamento que boa parte da riqueza, boa parte dos recursos, né, produzidos, eles vão para alimentar um capital especulativo. E era uma das bases, né, que aparece aquela crise sobre a forma financeira, é uma das bases da crise que eclodiu em 2008. Outro elemento é o crescimento econômico aí dos últimos anos, né? O ano passado, por exemplo, a China cresceu próximo aí de 6,5%, 6,5%, um pouquinho mais.
ele é muito inferior, apesar de ser um crescimento significativo, né, é importante, mas ele é muito inferior, por exemplo, a 2007, desculpa, que eram 2 dígitos. Então, quando nós começamos a embaralhar e ver, né, esses dados, esses elementos, nós chegamos a uma conclusão importante, que há um aprofundamento, ou estamos próximos de um aprofundamento de uma crise, e que, se ela vier, e vai vir, né, quando ela vier, as consequências sociais são muito mais danosas, as consequências político e econômicas sobre nós são muito mais danosas. É uma crise que encontra 201 milhões de pessoas desempregadas, encontra, segundo dados da OIT, né, 42% da força de trabalho mundial sob condições precárias, né, emprego familiar, ou emprego sem algum tipo de registro, sem qualquer proteção, ou encontra os trabalhadores na Europa que vêm tendo um nível de exploração que vai se aproximando de países, né, por exemplo, chamados emergentes. A reforma trabalhista na França, imposta sobre um decreto, ela é um nível de precarização e aumento da exploração sobre uns trabalhadores que tinham, né, carregavam aí conquistas sociais importantes. Os empregos gerados nos Estados Unidos, né, a maior parte deles são empregos precarizados, são empregos, muitas vezes, com jornada de trabalho e salário menor, né? Então, as greves que nós acompanhamos aí nos últimos anos, trabalhador de fast food, né, de outros trabalhadores rodoviários, etc., são todas greves para buscar algum nível de conquista econômica, algum nível de conquista salarial. E nós estamos falando das principais economias. Então, uma eclosão de uma nova crise, ela vem de circunstâncias muito mais danosas para todos nós, né? Então, no Brasil, a terceirização, e aí eu acho que tem bastante acordo com a Silvia, é oferecer uma política do capital de oferecer condições para as empresas virem ao Brasil, né, explorar os trabalhadores. E o que o governo, o que o capital está dizendo? Pode vir, não tem sistema previdenciário, né? Uma das metas da Previdência é agora essas medidas, e depois excluir a contribuição patronal. Não, pode terceirizar à vontade, pode quarteirizar à vontade, um salário mínimo ridículo, né? Então, todas essas condições que vai se aproximando de uma China, né? Então, o nível, e isso vai se refletir também, por exemplo, no servidor público, isso vai se refletir também no serviço público. Não é à toa, por exemplo, que aprovou a PEC 55. Então, é um conjunto de medidas, um conjunto de ações que o Estado tem e que elas estão plenamente articuladas com o capital em nível mundial. Então, essa característica da exploração do capital hoje é que nos coloca a situação bastante complicada enquanto classe trabalhadora. Então, dadas essas condições, o que nós podemos pensar, né, de quais as tarefas, né? A primeira, a questão da greve geral. O dia 15 ele foi, de fato, um dia importante, né? Mas ainda tem alguns, porque a gente também não pode cair no ufanismo, né? Tem limites. O setor da classe operária não se incorporou, não se engajou a fundo nessas mobilizações e nas lutas. Por ações da direção, a partir da ausência de uma ação mais decidida das direções do movimento? Mas não é só isso, né? Acho que esse discurso, que nós não temos greve geral, de que a classe operária não para por conta das direções, eu acho que ele tem algumas complicações, porque ele exclui as contradições que nós vivemos, os desafios que nós vivemos. O processo de experiência com o PT, né, que amplos milhões de trabalhadores deixaram de votar no PT, né, ele não aconteceu pela esquerda, ele aconteceu pela direita, né? É um dado difícil da gente falar, é um dado complicado, mas nós precisamos chegar a essa conclusão, porque a gente também precisa se localizar enquanto esquerda. No processo eleitoral, a esquerda, em números absolutos, houve redução de votos, tanto o PSTU, o PCB, e quanto o PSOL também. O PSOL tem uma diferenciação, porque ele, lá no Rio de Janeiro, teve uma campanha diferenciada, né, em Belém, e depois Sorocaba, que foram ao segundo turno. Mas quando a gente vai ver números absolutos, o número de votos da esquerda foi menor. Porque também a classe trabalhadora fez a experiência com o PT, mas não tem, na sua consciência, no seu horizonte, a possibilidade de uma luta nem eleitoral, nem uma perspectiva eleitoral de ir à esquerda. Então, nós temos essa contradição que se reflete na
muitas vezes desconfiança, ou muitas vezes é fragilidade da própria classe trabalhadora também, que foi submetida a um nível de controle, né, nos últimos anos, a partir do PT, a partir da CUT, a partir do governo Lula, que hora de sair, de adiantar, nós temos dificuldades. E eu acho que um dado assim, nas bases operárias, onde a esquerda ocupa um papel de direção, também não houve mobilizações significativas. Então, quer dizer, não é só problema da direção, tem problemas na base também que nós precisamos pensar. Então, a greve geral, evidentemente que ela se coloca se coloca como uma necessidade. Mas isso implica, aí eu acho que a fala, nesse caso, acho que o Guilherme Boulos tem muito a contribuir, que é o trabalho de base, o retorno de que a esquerda, né, que os lutadores, que as organizações retome aquele trabalho, aquele espaço que sempre foi nosso, né? Foi a esquerda que ocupou e nós nos distanciamos. Então, a própria preparação desse processo. A outra questão que é em relação ao programa, né? A Silvia, acho que também tem bastante acordo no que ela falou, em relação, por exemplo, à necessidade de construir um programa. Aí também, acho que retomando a fala inicial, não se trata de a gente elaborar um conjunto de palavras de ordem, né? Dizer isso, aquilo, então, que isso é intenção, né? O programa ele precisa ser construído e, principalmente, ele precisa ser apropriado pela classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora, enquanto ação, né, se torne sujeito e coloque em evidência, coloque em movimento e dê força para esse programa, né? Hoje, e a questão da dívida, aí eu acho que ocupa um papel central, né? O endividamento, que eu falei, mundial, e aqui a gente conhece melhor, né, ele é um mecanismo, uma forma que o capital tem de sugar boa parte da riqueza, e aqui quando a gente traduz em orçamento, todo ano é próximo de 50%, é 1 trilhão, próximo de 1 trilhão de reais, dá para fazer muita escola, dá para fazer estrada, dá para fazer reforma agrária, dá para fazer um monte de coisas, né, com essa grana, dá para fazer hospital. Então, e ao ele ser esse mecanismo de possibilidade de reinvestir esse dinheiro em serviço público, né, em utilização para a classe trabalhadora, para a sociedade em conjunto, ele também é um mecanismo privilegiado de reprodução do capital, que nós poderíamos atingir o principal setor, a principal fração do capital. Então, e a outro elemento em relação da luta contra o pagamento da dívida, é que também, do ponto de vista tático, nos propicia e permite a gente fazer um debate mais próximo com a classe trabalhadora, porque a partir dele nós podemos explicar por que falta educação, por que falta transporte, por que aquele bairro, né, não tem moradia. É mais fácil e mais tranquilo a gente fazer essa discussão. Então, a questão do endividamento, a luta contra o pagamento da dívida seria uma proposta para o conjunto da classe trabalhadora para que pudesse pensar uma ação programática nesse sentido. E outras questões, evidentemente, a questão da reforma agrária. O escândalo aí da carne, né, coloca, além do próprio processo de produção, coloca também como que o campo, a produção agrária, a produção pecuária, está há muito tempo entregue às grandes corporações, né? Se são alguns nacionais, mas é um setor extremamente internacionalizado. E o processo de produção é muito danoso para a sociedade de conjunto. Então, aparece sob a forma de pecuária, mas quando nós vamos ver, por exemplo, plantação de soja, os transgênicos, né, o controle de pragas com técnicas que nós não sabemos os efeitos, uma falta de investimento e uma secundarização de processo de produção orgânica. Então, isso coloca também de uma ação para enfrentar o conjunto, para que a classe trabalhadora reflita também sobre a questão da alimentação humana, a questão da expropriação do agronegócio, né? Ele aparece sob uma forma, né, de que a grande riqueza, aquelas propagandas que tem, que parece que é tudo verde, né, mas quando a gente vai ver, tudo verde é eucalipto, que a gente sabe muito bem quais os efeitos, né, as consequências que tem. E a produção do sistema de abate, o desmatamento, a expansão da fronteira agrícola, a utilização de pesticida, né, contaminação dos rios, contaminação de oceanos. Quer dizer, ele é um mecanismo que expõe com toda veemência, com toda atualidade, o caráter destrutivo da produção capitalista.
Então, também é um elemento que coloca para a gente hoje a necessidade de expropriação do agronegócio e, evidentemente, a reforma agrária sob controle dos trabalhadores, para que o campo, né, a produção agrária, a produção pecuária, esteja direcionada às necessidades humanas, necessidades de acabar com a fome, né, as necessidades de proteção ambiental e estudo sob controle dos trabalhadores, e é uma forma também importante hoje de enfrentar o capital, de enfrentar o capitalismo, né? Então, companheiros e companheiras, isso acho que foram algumas questões colocando para reflexão, nesse sentido de como é que nós podemos pensar uma saída do ponto de vista da classe trabalhadora. Do ponto de vista do capital, a gente sabe, é reforma, é PEC, 55, é PLP, é arroxo, é terceirização, isso já está. Agora, eu acho que é um pouquinho, né, como é que nós direcionamos nosso olhar. O que nós podemos fazer enquanto categoria, enquanto parte da classe trabalhadora, o que nós podemos fazer para buscar uma saída que interesse à sociedade, né, o conjunto da classe trabalhadora, a todos nós, não ao lucro. O lucro só vai nos levar à destruição. Obrigado por enquanto.